a confessar que amo alguém. Chorei quando ela deu a despedida, e ela me vendo a chorar, chorou também. Meu Deus, faça de mim o que quiser, mas não me faça perder o amor desta mulher. Na estação, na hora de partir o trem, ela me vendo a chorar, chorou também. E eu fiquei olhando na janela até sumir lá na curva o lenço dela. Meu nome é Flávio Torres. O que eu sou mais? Sou físico de profissão, com a formação completa, né, de formação acadêmica. Nasci em Fortaleza, nasci na Rua Visconde do Rio Branco, 2321. Em 321, vizinha a casa do meu avô, que era uma figura conhecida. E na Piedade, a região da gente era Piedade, onde toda a família morava. Meus tios, meu pai morava, minha tia morava vizinho, outro morava atrás. Meu avô tinha uma casa grande, com um caramanchão, com quintal, com um time para jogar futebol. Um terreno muito grande na rua Joaquim Torres, que é o pai dele, que é o meu bisavô. E ali era feudo da família. Nasci ali. Estudei no Colégio Lourenço Filho, ia a pé, depois de bicicleta, com uma festa muito grande. Meu tio me deu uma bicicleta inglesa com marcha. Naquele tempo não tinha marcha. Era o supra-sumo da tecnologia, mas eu tinha raiva porque o pneu era bem fininho. Para andar no calçamento era coisa horrorosa, era mesmo que montar no cavalo brabo. Eu era doido para ter uma bicicleta com pneu balão, que fazia aquele barulho em cima das pedras, né? Mas enfim, nasci por ali, Lourenço Filho, depois Colégio Cearense, ia de casa a pé. Eu, a minha vida inteira, tive ao meu lado os melhores violonistas do Ceará. Comecei com o Neguinho Roger, que era meu colega da física, que nesse tempo não cantava. Quem cantava serenatas era eu. E o Neguinho era violonista. O Roger, o Neguinho Roger. E a gente saía, e eu era o que cantava, e ele era o violonista da Sereste, que naquele tempo tinha. A gente ia na casa das meninas de madrugada, né? Acordava tocando violão. Tem vários episódios, né? Talvez o mais interessante seja o mestre Celso Tinoco, que era um piloto que morreu com o Castelo Branco. Era o comandante do avião em que morreu o Castelo Branco, ex-presidente da República. O copiloto era o filho dele, escapou. E eu namorava uma filha dele. E eu estava tocando, 2 da manhã, chega o mestre Celso, bêbado, ele era assim, eu morria de medo dele, porque ele era, sabe, figura assim, meia bruta. E eu morria muito dele, bêbado era uma coisa horrorosa, eu morria de medo. Chegou, olhou para mim e disse, fala, nossa senhora, eu e o Roger, sentado no murinho da casa dele, aqui na 24 de maio. Aí ele chegou, olhou para mim, não me deu nem boa noite. Entrou, Dona Lília abriu a porta, ele entrou, não deu 2 minutos, ele voltou, já estava indo embora, me preparando para ir embora. Voltou, disse, todos os dois venham cá. Fiquei lá até as 8 horas da manhã. Depois do Roger, acho que veio, eu viajei, passei 10 anos fora do Ceará. Acho que aí foi o Joãozinho, o Cláudio. Cláudio Costa eu conheci ainda menino, naquele Nilos Bar da Praia de Iracema. Ele cantava com uma cantora que depois ficou minha mulher, a Mariângela, que acompanhava ele naquele bar, chamava Nilos Bar, vizinho um posto, tinha um ferro de engomar ali tinha um barzinho, que tinha música ao vivo, o Cláudio, o Joãozinho, aí Zivaldo foi talvez o mais permanente durante muitos anos, por conta do tio Deberto, que eu nasci numa família de gente que canta. O irmão da minha mãe, todos os irmãos da minha mãe cantavam, menos o mais novo, que é o Dudu, que é o Diozinho que ainda é vivo. É o único vivo. Nunca cantou. Mas o tio Demar, e o Demar Torres, se você olhar na história dele,
inaugurou a Rádio Jornal do Comércio como atração principal em Pernambuco. Foi cantor profissional durante muitos anos. Aí tive Deberto cantava, tive Denísio cantava, todo mundo cantava. E o menino ouvia aquelas coisas, né? Aí a música foi para mim uma coisa próxima por conta disso. Nasci numa família que gostava de cantar. O costume é a força que fala mais alto que a natureza e que faz dar provas de fraqueza. Joguei meu cigarro no chão e pisei sem mais nenhum. Aquele mesmo apanhei e fumei, e através da fumaça neguei minha raça, chorando, arrependi que ela era o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Eu quando tinha 18 anos, não conhecia Noel. Aí entrei na universidade, com essa idade, e tive um professor que era um rapaz pobre, do Rio de Janeiro, de Vila Isabel, e veio ser professor aqui da física. E aí ele... Sabe aquela história do cara que quer mostrar o carro para a mamãe? Então ele comprou um carro, um Cinca, Xambó novo, mas não sabia dirigir. Aí aprendeu a dirigir aqui, mas muito ruim. E nas próximas férias de julho ele disse: Flávio, eu preciso ir para o Rio de Janeiro visitar minha mãe e queria ir de carro. Você topa levar este carro para o Rio de Janeiro? Eu disse: topa. Fui para o Rio, me hospedei em Vila Isabel, a umas 3 casas da Casa do Noel, isso em 1963, quando eu entrei na universidade. Então é 63, 64, antes do golpe. E eu fiquei um mês no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, com a memória do Noel. Noel morreu em 37. Então ainda tinha a padaria que ele ia, ainda tinha o bar que ele frequentava, a memória do Noel era viva. Embora o Noel não fosse mais, já não fosse, não estava no rádio, o Noel não estava na gravação. O Noel foi ressuscitado depois. Mas nesta época o Noel estava sumido. Tinha morrido e aí ficou no escanteio. Mas eu conheci a imagem, as histórias, aí me interessei pela música dele, que eu não sabia de nada. A mãe do Felipe, que é o meu professor que me levou lá, dizia ser madrinha do Noel. Mas eu, em todas as biografias do Noel, nunca encontrei essa referência a ela. Ela chamava-se Serpa, não me lembro do nome dela. Mas nunca achei o nome dela na história como madrinha. Mas ela se dizia ser amiga da família, conhecia aquela namorada do Noel toda. Então, o primeiro contato com a vida do Noel foi em Vila Isabel. Eu dormia num quarto de empregada, no fundo da casa, porque o Felipe estava na casa, me botaram num quarto de empregada que eu subia, assim, e eu olhava a fábrica. O fundo da casa dela era a fábrica de tecidos abandonada, já fechada, 1963. Então era a fábrica. Embora essas coisas de artista é um bicho complicado, porque nunca houve uma mulher que trabalhava na fábrica que o Noel namorou, tudo é poesia. Isso nunca houve. Mas havia a fábrica e havia operários e tal. Então meu contato com o Noel foi primeiro lá, depois eu fiquei amigo de um cidadão aqui do Quixadá, o Will Holanda. Esse tinha todo o repertório do Noel. E com ele aprendi muitas músicas do Noel. E aí aderi a ser fã do Noel, para admirar o Noel, porque conheci muita coisa pelo Will e depois fui além. Já sabia de coisa que ele não sabia. Não, eu acho que o Noel, na idade, no momento, Noel ainda é muito atual, né? Noel é uma pessoa que ele tinha uma qualidade, não era romântico, mas era capaz de fazer poesia sem melodrama, né? Sem ser piegas. Ele tem um humor próprio e um romantismo, uma maneira de ser romântico próprio dele. Não conheço ninguém mais. Fui para a Alemanha
quando houve a abertura. E aí o Brizola foi o único político brasileiro. Brizola não foi exilado. Todos os outros foram. Arraes, Jango, todos aqueles políticos que perderam o mandato e foram para o exterior, conseguiram asilo político. O Brizola foi confinado no Uruguai, que é uma coisa juridicamente completamente distinta. Quem pagava o aluguel do apartamento do Brizola em Montevidéu era o governo brasileiro. Ele queria manter o Brizola vigiado. Na sala, no saguão do apartamento do Brizola, tinham 2 agentes da Polícia Federal permanentemente. Ele era vigiado no que ele fazia, porque a ditadura tinha medo dele. Da capacidade que ele teria de movimentar uma resistência. Aí houve aquela tentativa do Silvio Frota derrubar o Geisel, né? No negócio do Fiel, mataram o operário, o atencionamento. Eu me lembro que houve uma reunião, todos os comandantes do Exército chegavam no aeroporto de Brasília, tinham 2 carros esperando os oficiais, do ministro da Guerra, do presidente da República, que era o Geisel, e do Silvio Frota, que acho que era ministro, né, do Geisel. Então, não houve ali, abortaram. Mas, previamente, o Silvio Frota conseguiu que o Brizola fosse expulso do Uruguai. Foi chamado pela chancelaria do Uruguai e deram: você tem 24 horas para sair do Uruguai. O Brizola não tinha passaporte, não tinha nem dinheiro, tá? E 24 horas, não dava tempo para a família nem nada. Ele deu um lance foi o jeito, ele procurou a embaixada americana, de quem ele falava muito mal. Mas procurou, era o Jimmy Carter. E ele procurou a embaixada americana e pediu asilo. Então deram um passaporte para ele, e ele viajou, deram uma passagem e foi embora para os Estados Unidos. Saiu de lá, saiu do Brasil, para afastar o Brizola da fronteira do Brasil. Que ia haver uma turbulência, podia ter um golpe com briga de tropa, e o Brizola poderia se aproveitar dessa ocasião e incomodar os objetivos lá da direita. Então pronto, aí o Brizola veio depois para Portugal, e eu ouço falar na reconstituição do PTB. Eu já era amigo do Darcy, porque o Darcy veio aqui no Ceará no dia do Índio, e eu me relacionei muito bem com ele. Ele chegou aqui bêbado, completamente embriagado, no aeroporto, vinha com a Danusa Leão, desceu tão bêbado que a Ângela Marinho, que era uma jornalista que cobria o Canal 10, fez uma entrevista com ele e eu consegui ir com ela para ela não publicar. Eu me lembro que ele desceu o tom dele assim: cearense, você também é índio, completamente melado. Aí eu negociei com a Ângela para no outro dia ir no Hotel Colonial e gravar com ele uma entrevista menos escandalosa. E a Ângela deu a ela esse favor, ela não publicou a entrevista. Aí o Darcy, uma vez conversando com ele, ele disse: cadê o PSD? Está aí, na arena. E a UDN, cadê o PTB? Que era o maior partido da época da Revolução. Era o maior partido. Aí quando veio a história do Brizola reconstruir o PTB, eu digo: é aqui. Aí o Darcy me chama e me bota no círculo, né? Não conhecia o Brizola. Eu tinha admiração por ele, mas não o tinha visto, né? Até então. Quase 20 anos que ele ficou no exílio, eu era um garoto quando ele saiu daqui. Mas aí, a semana que o Brizola chegou no Rio, 2 dias depois, estou eu e Moema no Hotel Everest, ali perto de Ipanema, ali no Rio de Janeiro, conversando com o Brizola, para montar o PDT aqui do Ceará. E aí fiquei uma pessoa de confiança dele. Mas era uma pessoa de confiança que não respondia muito. Eu não tinha dinheiro e não tinha político. Quer dizer, eu dizia: pô, não vou ser presidente do PDT não, pelo amor de Deus. Aí no PTB, era cheio de vereador, deputado federal, o Moraes, Moisés Pimentel, aqueles vereadores tudinho, tudo para fazer o PTB. Quando perdeu o PTB e o Brizola teve que inventar o PDT, porque o PDT foi inventado, tirado do bolso. Aliás, inventaram PTD, Partido Trabalhista Democrático, de noite. Quando eu cheguei no Ceará aqui de manhã, já tinha mudado para PDT, para parecer menos com o PTB.
Enfim, foi inventado. Saiu todo mundo. Então eu que me sentei pela primeira vez numa reunião do PTB na janela, porque não cabia ninguém, me cabia na mesa, nem na sala, eu estava na janela de uma sala ali em frente à catedral, me sentei na cabeceira porque não tinha mais ninguém. Então eu fui o presidente porque eu não tinha outra opção. Não tem negócio de qualidade não. Nós marcamos, eu e o Araújo de Castro, que era uma grande pessoa, vereador tradicional, mas uma pessoa leal, honesta, uma pessoa de uma moral, eu aprendi muito com ele. Eu que não era político e não vivia nisso, aprendi muito com o Araújo. E nós marcamos uma série de reuniões no mesmo dia, no meu carro, uma pampazinha, eu, Araújo, fomos para Nova Russas, depois Crateús, não, contrário, Crateús, depois Nova Russas, e tinha 5 horas da tarde uma reunião em São Benedito. Aí quando nós saímos de Nova Russas, o ex-prefeito lá disse, opa, não vão não, que caiu a ponte. Ali em Poeiras não tem a ponte, não passa a ponte. Que horas são? 4 horas. Você vai ter que arrodear por Hidrolândia, eu ia perder a reunião. Aí um cara disse, não, mas tem um jeito de passar, porque uma Kombi, não sei o que, passou. Pô, vamos embora. Aí eu fui, vai Poeiras. Cheguei lá, ó o rio, margem a margem, uma ponte derrubada, não passava de jeito nenhum. Chega um menino velho desse tamanho, passa pela linha de trem. Como é? Aí eu fui até a linha do trem, eu e o Araújo, botei o carro, beleza, dentro da cidade, aterrado, né? Aí nós fomos andando, aí chega no rio. No rio não tem terra, né? E tem uns dormentes presos no trilho. Aí pronto, o carro batia blum, o papo batia no trilho. Aí eu disse, não posso parar aqui. Aí eu acelerava, blum, blum, e eu saí pulando com este carro em cima do rio, estourou o pneu. Pá! E eu não podia parar. Vai, pá! Estourou o outro. Pô, cheguei do outro lado. Com os 2 pneus furados, em cima do trilho, pneu dianteiro que estourou, porque o trilho tem uns parafusos assim fora do trilho. Aquilo cortava o pneu. Estourou. Quando eu desci para olhar qual era o estado, que eu tentava tirar o carro e a roda de metal pegando no trilho não subia, não saía do trilho. O carro cepado no meio do trilho. Aí chega um cabo correndo, doutor, lá vem o trem. Aí eu digo, Araújo gordo, né? Desce Araújo, vai assistir um acidente grande aqui. E aí os caras vieram correndo, levantaram a frente do carro, para poder subir o trilho. Eu entrei assim dentro do mato, só o suficiente para o trem passar. Eu não precisei descer do carro, porque eu vi que eu estava fora, o trem apitando, o cara me dando cotoco, o maquinista me esculhambando. Aí pronto, eu fiquei com o carro sem pneu furado, fui atrás do borracheiro. Cheguei na reunião um pouquinho atrasado, todo sujo, porque mudei 2 pneus. Mandei comprar um pneu recalchutado, aquela confusão. Então, para mim, era um sacrifício grande ser presidente do PDT. O que chegasse, queria ficar, vários chegaram, de Lúcio, quem mais? Um monte de gente. E aí eu voltei, e até que, enfim, agora eu espero que eu não volte mais. Sim, aí aconteceu o Senado. De novo, Brizola. A Patrícia me telefona, deputada estadual, me telefona e queria falar com você. Eu digo, o que é? Eu estava com o carro indo levar uns tijolos para a pista do clube de voo, que eu era o presidente, lá no Aquiraz, ali no Catuleve. Aí ela disse, eu quero falar com você, eu estou aqui na estrada, não, vou lhe dar uma manchete. Quero que você seja meu suplente de candidato a senador. Não há a menor possibilidade. Eu não vou lhe ajudar em nada, eu não tenho um tostão, eu não tenho colégio eleitoral. Eu sou um peso morto, Paulo, chama uma pessoa e não tem a menor, não aceito não aceito. Aí ela, não faço isso não tem, é uma coisa completamente, está errado eu ser chamado para isso, porque eu não lhe ajudo em nada. Aí de noite, toco o telefone ao Brizola, você vai, já disse que você não vai, mas você vai, você não pode fazer isso, vai aquela coisa do Brizola, mas está errado, não. Aí eu fui. Aí é bom que as pessoas, vem a eleição de prefeita.
ela já eleita senadora, na primeira eleição de prefeitura, resolve se candidatar a prefeita de Fortaleza. Numa reunião no Ideal, clube, no almoço, eu estava já almoçando e me ligaram. Flávio, vem para cá. No Ideal estava a Patrícia, o Lupe, o André, o Iraguaçu. E aí a história é o seguinte, a Patrícia vai ser candidata a prefeita e vai tirar uma licença para você assumir o mandato, senador. Aí eu digo, pegado é o seguinte, se eu assumir esse ano, eu acabei de votar para a Patrícia ser candidata a prefeita, eu não votei num grande amigo meu, que era o Heitor Ferrer, e votei na Patrícia, porque eu acho que a Patrícia tem mais condição de disputar. Mas se eu assumir esse Senado, nem minha mãe vai acreditar que não me compraram com a porta do Senado. Ó, minha mãe não vai acreditar nessa história. Eu não assumo, chamo o segundo suplente, mas eu não assumo. Eu não assumo. Também não faço essa bobagem, nunca ninguém tirou licença para suplente assumir. Frescura é essa. O Inácio candidato aí não tem negócio de. Não assumi. Não assumi. Aí depois ela teve um problema de saúde, aí é diferente. Tem uma licença de 4 meses para ela, né, para ela repousar a garganta, corda vocal, não sei o quê. Aí eu assumi, porque era natural que assumisse. Aí o Senado, para mim, foi uma experiência interessante, né? Porque eu fiquei no Senado como funcionário público. Chegava às 8 horas da manhã. Não tinha ninguém. A mulher que varria não estava, a mulher que servia o cafezinho não estava. Primeiro dia foi o maior vexame, porque eu cheguei, não tinha nada, porta fechada, não conseguia entrar. Mas ia fazer o quê? Morando num hotel, ia para lá. Aí por conta disso, da minha assiduidade e da assiduidade, né, cedo, eu presidi a reunião do Senado muitas vezes, mas assim, mais de 30 vezes, no tempo que eu estava lá. Porque era o único que estava no Senado, não é por nenhuma qualidade, não. Não tinha outra pessoa para abrir a reunião, precisava abrir. E eu ia abrir, não tinha ninguém, tinha um auditório completamente vazio. Aí, aquelas sessões públicas, né? O Código Penal Brasileiro, aí aquele cara que é governador do Espírito Santo, como é o nome dele? PSB, Vermelhinho. Casa Grande, Casa Branca, como é? Não, é Casa Grande? Hã? Não, é o governador hoje. Então, Renato Casagrande, me esqueci o nome dele. Me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, vai abrir uma sessão pública do Código Penal Brasileiro. E estava lá eu abrindo, porra do Código Penal. Mas estava lá abrindo, porque estava lá. Então foi uma experiência muito interessante. Toda quinta-feira eu fiz um pronunciamento e um projeto de lei. O tempo que estava lá. Foi muito bom. Tem um livrinho, né, contando as coisas besteiras que eu disse lá. Não aprovou nenhum projeto de lei meu, tudo engavetado. Porque quando eu fui morar na Inglaterra, eu tive um choque muito grande, porque as lagoas da Inglaterra eram cheias de marrecas, de cisne, de ganso. O pessoal lá não caçava para comer como aqui, né? Lagoa de Messejana você não encontrava um mergulhão, né? Na lagoa. E lá era bando de marreca, Então eu tive um choque muito grande. E foi na época, eu estava lá quando houve a primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo, 1972, foi? Acho que foi, em Estocolmo, e o nosso ministro da Indústria e Comércio, até um cearense, Cavalcante, não sei o que é Cavalcante, disse na conferência do meio ambiente que o Brasil está doido por uma fumacinha. O Brasil quer emprego. O Brasil está precisando de emprego. Não é negócio de meio ambiente, não, isso é frescura. O Brasil é doido por uma fumacinha, quer emprego. E aí, essa história, que vendo um ambiente muito mais sadio do que a gente vê aqui no Fortaleza, por exemplo, eu voltei contaminado com essa história, porque eu confesso que não era minha. Eu, quando morei em Brasília, caçava, matava veado, matando cutia, matando paca, né? Pescava e caçava. Mas aí eu um pouco me curei disso, voltei com outra mentalidade, depois de morar alguns anos lá. Quando cheguei aqui,
Cachaça é um bicho muito bom para essas coisas. Aí eu e o Luiz Capello, Marcos Vale, o Hélio, começamos a conversar sobre essa história. Aí vieram duas coisas no mesmo momento. Uma capinação química nas ruas de Fortaleza para matar essa tiririca que nasce no meio-fio, que atrapalhava a vassoura. Imagine. O inseticida, o herbicida que eles iam pôr era o Tordon 2001, que foi usado no Vietnã como desfolhante, cancerígeno, um absurdo. Banhar a Fortaleza com um herbicida para matar aquela graminha que você arranca com enxada. E ao mesmo tempo, o Parque do Cocó, que a gente tinha conseguido que fosse um parque, a prefeitura mudou o teor do decreto e vendeu para o Banco do Nordeste. Então, o que seria um parque de preservação de vegetação e tudo, ia ser a sede do banco, aquela que foi para o Passaré. Era para ser ali, no Parque do Cocó. Aí essas duas coisas, nós temos que fazer alguma coisa. Aí nós criamos uma sociedade, SOCEMA, Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente. E precisávamos, ainda era 77, talvez, 78, ainda era ditadura, ainda não estava aberto. E aí a gente encontrou uma figura maravilhosa, um homem mais velho que a gente, com bom reconhecimento na cidade, uma pessoa culta, bem articulado, respeitado, que foi o Joaquim de Castro Feitosa, que veio para nossas reuniões prévias e topou ser o nosso presidente. Isso foi um achado, porque ele dava respaldo e legalidade. É um bando de meninos, né, que estavam... nós éramos o presidente do Banco do Nordeste, Holanda, como é? Que Holanda? Disse... Nilson Holanda. Não sei se é vivo, mas não tem nada não. Ele disse numa reunião do Banco do Nordeste que nós éramos pelegos do João Goulart, que estávamos baldeando o ambiente de Fortaleza, porque era contra a sede deles. Então, pronto, nós conseguimos as duas coisas, as duas vitórias. Fizemos uma coisa, talvez o movimento popular mais bonito que eu tenha participado, foi um piquenique ecológico no Parque do Cocó. Era assim, o panfleto, imprimimos em papel, com nosso dinheiro, não tinha financiamento de nada. Imprimimos um panfleto que era assim: visite o parque antes que ele se acabe. E isso era véspera eleitoral. Então foi assim, 2.000 pessoas acampadas naquela mata de cajueiro. Eu dormi lá numa barraca, Marcos Vale, Marília, Brandão. E aí nós fizemos um movimento que transcendeu muito o nosso potencial. Todos os grupos de chorinho, 10 grupos de chorinho tocando chorinho ao mesmo tempo. Artista plástico fazendo escultura, outro pintando. Foi uma coisa linda, ainda hoje eu me arrepio com a beleza popular mesmo, não tinha ninguém pago, não tinha sanduíche, não tinha comida, não tinha refrigerante, não tinha nada. Foi uma coisa assim que ganhou a cidade. E aí o Banco do Nordeste desistiu. E hoje nós temos o Parque do Cocó como fruto dessa... Aí tem até uma coisa interessante de uma pessoa que não é prestigiada por isso. Luiz Marques, um prefeito biônico, mas um cidadão decente. Quando o Evandro era o prefeito, quando o Banco do Nordeste desistiu, o Luiz Marques sucedeu ao Evandro. Aí nós fomos a ele. Luiz, acontece isso, eu queria que você fizesse um decreto reconstituindo os objetivos iniciais, para ser um parque, naquela mesma área. Aí ele disse: eu faço o decreto, mas não faço o parque, porque eu não tenho dinheiro. Era poucos meses que ele ia ficar, não era... Acho que ele estava tapando buraco de alguém, era 11 meses, era uma coisa assim. Não vou me comprometer, mas o decreto eu faço. E fez. Graças ao Luiz Marques, o decreto que ia caducar. Demora alguns anos e aí volta para os proprietários. E aí o Luiz fez o decreto, aí o Lúcio, o Luiz Capello, foi colega de turma do Lúcio Alcântara. E eu almoçava na casa do papai toda semana, às quartas-feiras, e o papai me disse:
o Lúcio vai ser prefeito. O doutor Valdemar era amigo do Horácio Marques, que era sócio do papai, e ouviu esse bizu. O Lúcio vai ser o prefeito. Jornal nenhum tinha dado isso ainda. Aí eu comentei com o Luiz Capelo, Luiz, rapaz, eu sou colega de turma do Lúcio, bora lá, casa dele. Vamos 7 horas da manhã, morar ali perto na estância ali de Dionísio Torres. Vamos lá, o Lúcio recebeu o que é? Olha, é o seguinte, fique calado. Não responda nada que eu vou dizer. Você conhece papai? Papai me disse que ouviu do seu pai, pelo Horácio Marques, que você vai ser o prefeito de Fortaleza. Não diga nada, não estou perguntando se você vai ser, não. Mas eu quero pôr uma condicional. Se você for, não quero saber se você vai. Mas se você for, você faz o Parque Cocó? Aí ele disse, não, não vou ser não vou, mas não estou perguntando se você não. Se você for, você faz o Parque Cocó? Não, se eu fosse, naturalmente que eu ia fazer, mas não, isso não tem a menor possibilidade, tá bom, tá certo. Você ia, faria, né? Tá bom, tá. Passa. Lúcio vai, é prefeito, toma posse. Primeira pessoa da fila para cumprimentar o Lúcio. Bem cedinho, lá no palácio, eu. Prefeito, meus parabéns, está lembrado? Estou. Amanhã você vem aqui eu queria conhecer a área. Amanhã. Aí eu tinha um gurgel, aquele gurgel que não tinha capa, um bug, choveu, eu morava, não tinha garagem. Encheu o bicho d'água no banco. E eu limpei o meu assento, aí encontrei com o Lúcio, achando que ele ia no carro dele, né? Não ia comigo de boa. Eu encontrei com ele no palácio, bora. Aí sai, quando andando ele dá sinal, desce do carro e vou contigo. Mas não deu tempo nem de eu falar, ele faz o prefeito de paletó e gravata, tinha tirado a gravata, mas a bunda cheia d'água, o bicho. Pelo amor de Deus. Aí nós fomos e realmente o parque foi feito. Isso por conta dessas coisas, né? Quando eu fui ser presidente do PDT, eu achei que eu não podia mais ser presidente da SOCEMA, vice-presidente da SOCEMA. Porque é trazer para um partido uma coisa que eu acho que devia ser de todos os partidos. Então eu me afastei do PDT, pedi uma licença, porque eu acho que cada partido tinha que ter uma coisa de meio, não um partido ser dono de uma sociedade. Me afastei. Eu sempre tive um sonho de fazer. Quando eu cheguei da Inglaterra, eu comprei uma moto, bem pequenininha, uma 125. Com 6 meses eu tive um acidente que eu escapei fedendo, como se dizia, né? Uma mulher passou o sinal vermelho na Guanambi ali com a Domingos Olímpio, e a mulher bateu na moto, eu subi rodando por cima do carro, caí no asfalto, estava com papel de computador aqui, todo arranhado, mas não quebrei nada. A moto foi pela total, a moto ficou embaixo do carro e eu pulei. Assim, de cima, aí o para-brisa pegou nas minhas pernas, me rodou e eu caí no chão, mas não quebrou nada. Caí de costa com na roda de computador, todo arranhado. Botei a moto numa bodega, bebi 11 cervejas. Sem a mulher saber de nada. Quando cheguei em casa, a mulher estava dormindo, dormi, de manhã o lençol era só sangue, todo arranhado, aquele vermelhidão de sangue. Sim, aí eu vendi a moto. Vendi porque não prestou mais, era super. A mulher nunca pagou e eu perdi a moto. E a família deu em cima, papai, não. Moto não. Aí eu fiquei proibido de um sonho, que era ter uma moto. E viajar de moto. Aí eu me aposento. Fui lá no papai, você vai me desculpar, mas eu vou fazer uma viagem de moto. Você é louco, papai, aí conversei. E aí foi em 1999, eu comecei a fazer os planos. Não tinha negócio de Google Maps, nem nada. Eu comprava os mapas do México, que assim, a primeira viagem foi o seguinte. Mandei uma moto de navio para o México, a moto que levava cera de carnaúba, o navio que levava cera de carnaúba levou uma moto, 2, minha e do Marcelo Cavini, que foi quem viajou comigo, para o porto de Veracruz, no México. Nós fomos de avião para o México, pegamos a moto em Veracruz, atravessando toda a América Central, até Venezuela, entramos por Roraima,
De Roraima viemos até Manaus. Manaus, o Marcelo veio de avião porque tinha compromisso, mas até Belém, depois veio andando. E eu vim de barco, que é uma viagem maravilhosa, todo brasileiro devia fazer, naquelas redes. Tem tudo, rapariga, ladrão, cearense voltando para casa. É um retrato do Brasil, assim, uma viagem interessantíssima. 3 dias de conversa jogada fora, tem de tudo. É uma viagem muito boa de se fazer. Mas aí a gente fez essa viagem e aí vendi a moto quando cheguei. Digo, não, já chega. Um mês de viagem, já interessantíssima. Toda aquela América Central, o sul do México, o Chiapas, é uma região linda, onde teve aquele subcomandante Marcos, que era revolucionário, né? É uma região linda, eu tenho vontade de voltar lá, porque é uma região muito bonita. Aí Guatemala, tudo, Tegucigalpa. Eu até mandei um cartão para alguns amigos meus. Vocês já estiveram em Tegucigalpa? Eu me lembro que Tegucigalpa era uma cidade que eu tinha dificuldade de aprender. O que, viagem? Não, eu tenho 14 viagens de moto. Eu vendi a moto agora porque não tem mais para onde eu ir. Eu já fui, nos meus 70 anos, para o deserto do Atacama, saindo daqui. Em vez de fazer uma festa para vocês beberem, eu fui de moto, mandei a moto até Porto Alegre, atravessei a Argentina toda, os Andes até Santiago, subimos até Atacama, voltamos pela Argentina e fomos para Assunção, no Paraguai, entrei em Foz do Iguaçu, aí alguns vieram despachar a moto e eu vim até Fortaleza, de Foz do Iguaçu até aqui. Depois, 1 ano depois, 2 anos depois, eu fui para Ushuaia, que é o fim, a isla do fim do mundo, né? Onde o Pacífico se encontra com o Atlântico. Lá embaixo, fui de moto, mesma coisa. Manda a moto para Porto Alegre, vai até 3.700 quilômetros, que é o Ushuaia, dando aquela estepe que você não vê ninguém, negócio deserto, realmente um vento, é uma aventura, mas todo mundo saiu ileso, ninguém deu. Passa o Guilherme Neto na calçada, do outro lado, vindo da fisioterapia, que era na outra esquina. Passa me ver, Flavinho, tá vendo aí? Não, tô aqui. Aí, senta aí, Barão. Aí, rapaz, não sei o quê. E o Marcelo não bebia. O Marcelo era bebedor de grapete. Porra nenhuma. Aí o Guilherme disse, rapaz, bora tomar uma? Pediu uma cachaçinha, eu pedi uma cerveja. Aí o Marcelo foi embora. Fiquei eu e o Guilherme Neto. Aí o Guilherme olhou pra mim e disse, pai, era bom violão, né? Era violãozinho agora pra nós. Aí eu ligo pro Joãozinho. Joãozinho, pai, estamos aqui. Meia hora o Joãozinho estava lá com o violão. Começou o Clube dos Gatos. E aí nós passamos a nos encontrar e foi crescendo, apareceu Padilha, apareceu... E aí mudamos para o Haroldo. E aí, isso foi em 1999. Aí até hoje continua. O Guilherme faleceu, Padilha faleceu. E a gente está levando uma coisa que é... Eu acho que é saudável, a gente se diverte. Rapaz, não tem diretoria, não tem ninguém que mande. Tem um gerente de microfone, que sou eu. O gerente de microfone diz assim, eu quero cantar. Para não dar briga, não ter, eu digo, você agora, depois é você, depois é você. Mais ou menos eu administro quem vai cantando uma ordem. Aqui e acolá eu canto também, mas é um gerente, não tem nenhuma organização, não tem uma diretoria, não tem nada, não tem ata. Porra nenhuma. Hã? É uma vez, cada primeira quinta-feira de cada mês. Era toda semana quando era no Country Club. Era toda terça-feira. Mas já ficou meio cansativo, porque toda terça-feira, e beber terça-feira depois de beber no sábado, né? Tá meio pesado. Agora é no Cantinho do Frango, uma vez por mês. Primeira quinta-feira de cada mês. É lá. Aí, Estoril. Eu fui um frequentador, aliás, alguém já escreveu isso. Eu, o Roger e o Fausto inauguramos o Anísio. O Anísio tinha morava ali onde ele fez o bar. Papai alugava uma casa vizinha ao Anísio. Toda julho. Sim, o Anísio, papai morava vizinho. Aí eu aprendi a pescar com o Anísio. Eu era bem menino novo.
fiquei amigo do Anísio. Aí o Anísio, ele era ascensorista do Sim Diogo. Chegava na praia às 5 horas da tarde. Aí ia pescar bagre ali, tinha um pé de oiti em frente ali, o Anísio, e aqui tinha umas pedras. E aí ele comprou um murinete para mim, me ensinou a pegar, ele pegava uns bagrão bonito ali no Mucuripe, às vezes uma raia. E eu fiquei amigo do Anísio. Aí o Anísio começou a vender coco verde, e alugar calção. Você ia na praia e alugava um calção do Anísio. Se não estava de calção, alugava um calção e ia tomar banho de mar. Aí um dia eu cheguei para o Anísio, bota uma cervejinha aqui, macho, pra gente. Eu, o Fausto e o Roger. O Anísio vendeu a primeira cerveja dele no bar. Aí eu chamo uns, o Fausto chama outros, o Roger chama outros. Essa coisa do Anísio saiu crescendo. Aí chegava um momento, o Anísio dormia cedo. A gente esticava. Aí tinha aquele corredorzinho que ia para a casa dele, e ele deixava deixava no freezer cerveja, e a gente deixava os frascos fora. Aí o Anísio ia dormir, a gente bebia a cerveja, deixava os frascos, no outro dia passava para pagar. Porque ele dormia cedo. Ele, a dona Augusta, não ficava até, a gente ia até 2 da manhã. Aí ficava a cerveja ali, a gente se servia, estava a mesa naquele corredorzinho que ia para a porta da casa dele. E assim foi o Anísio. Aí eu viajo, passei quase 4 anos fora, 3 anos e 7 meses fora. Na Inglaterra, não vim aqui nenhuma vez, né? O Anísio tinha se transformado. O Anísio tinha crescido muito. Aí tinha um bar de pagode, tinha um filho com negócio de pagode. Aí ficou impossível, a gente não conversava. Aí eu comecei a vir para o Estoril. Porque era aquela calma, né? Estoril, na semana não tinha ninguém, era pouquíssima gente. Aí conheci o Citonho, aí fiquei sócio do Estoril, né? Porque o Estoril era muito bom. Estoril, às vezes o Citonho dizia, Citonho, daí o rum. Não, senhor, pode ir para casa, você já bebeu demais, vá para sua casa. Não precisa mais não, vai embora. Não, paga depois, vai embora. Ele era assim, tratava a gente com certo zelo, né? Cuidado. Depois eu levava, ele botava um galo embaixo do braço, que ele criava uns galos ali, galo de briga. Citrão era doido pro galo de briga. Botava um galo embaixo, botava um negócio no bico do bicho, nos pés, porque tinha uns esporões, né? De aço. Tinha umas giletes, um negócio no pé do bicho. Botava num saco, deixava ele na praça da estação e ele ia para essa briga de galo, não sei aonde. Ficou meu amigo, fui pro enterro dele. Porque eu fui avisado, gostava muito dele. Depois veio o Baleia, né? Que é outra figura. Eu e uma amiga trouxe a conta 28 rum. E Baleia, você não está vendo? Um cidadão não toma 28 rum, Baleia. Deixa de ser ladrão, Baleia. Ele obviamente, que hora você chegou aqui? 5 horas da tarde. Que horas são? 4. Quanto tempo tu gasta para beber o rum, Marcos? Tu devia pagar a 40. Era rum pelo cronômetro, pelo tempo. Então foi uma época muito boa da minha vida. A gente encontrava os amigos. Eu não tinha problema de ir para o Estoril, de não ter possibilidade de encontrar uma pessoa, mesmo para você se sentar. Era uma coisa até meio fechada. Mas é o Estoril das boas memórias, né? Do Guilherme Neto frequentou o Estoril. O pai do Alano, que era o Eliardo Freitas, um grande violonista, frequentava o Estoril. O Luiz Assunção foi comigo para o Estoril. Aí o Darcy Ribeiro foi comigo para o Estoril. Quer dizer, era um lugar, a gente se sentia em casa, né? Muitas histórias engraçadas, né? O Mimi Rocha
alguns anos atrás, estava andando de bicicleta com a filha. Aí ligou para mim, um sábado, mais ou menos 11 da manhã. Flávio, rapaz, eu passei ali para comer uma panelada no bar, o cara toca um violão arretado, mano. E onde é? Não, aqui na Bilhar. Vamos combinar para ir lá, vamos combinar. O sábado, 11 da noite, 11 da manhã, aquilo ficou rodando na minha cabeça. Eu digo, vou lá. Vou lá. Dei um banho, dei a roupa, cheguei lá no bar, não sei ninguém. Tinha uma mesinha com 3 pessoas ali na porta, ele com o violão na mão. Eu entrei, pedi uma cerveja, ela olhando para mim assim, esquisito, né? Quem é esse cara que chega aqui? Aí eu disse, olha, eu sou o seu Luiz, passou um cidadão aqui, foi com a filha de bicicleta, pois é. E ele me disse, o senhor toca violão? Toco violão. E aí, será que dá certo? Não, não sei qual é a música que o senhor toca, o senhor gosta de cantar? Aí pronto, eu comecei a cantar com o Luiz. Pronto, a partir daí ele toca violão muito bem. Toca violão. É meio incerto, porque às vezes ele exagera no teu alcoólico. Aí não adianta ir lá. Mas ele é a pessoa, nós estamos conseguindo que ele no sábado não beba, né? E ele é um puta do violonista, tem um repertório muito bom, toca muito bem. E é um outro lugar que a gente vai, uma cerveja muito gelada. Agora está com tira-gosto, reformou o bar, está crescendo com a nossa frequência, que bom, né? E criamos um outro lugar para ir. Vou já para lá. Hoje é sábado. Valeu, Flávio.